Aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Muito bom estar com vocês nessa noite abençoada, né? Quero cumprimentar todos, o pessoal da internet também. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Lucas. Deixa eu só tirar aqui a oração que eu queria já usar isso. Em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Eu vou ler a partir do versículo 35. Lucas 24, a partir do versículo 35. Eu não vou ler todo, eu vou fazer uma pequena introdução na primeira leitura, para depois a gente entrar no que Deus quer falar mesmo conosco, mas eu creio que até na introdução de Deus já vai estar falando em nome de Jesus. Lucas 24, a partir do versículo 35. Quem achou, diga amém. Diz assim: E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como foi deles, foi o conhecido no partir do pão. 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito, ou em outras traduções, algum fantasma. E eles lhe disse: Por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos do vosso coração? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhes apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, e que ele tomou e comeu diante dele. Diz a palavra de Deus até aqui, irmãos. Irmãos, essa palavra Deus trouxe ao meu coração uma preocupação de pastor. Eu nem compartilhei isso com o apóstolo, mas eu creio que ele vai concordar comigo. Nós começamos aqui uma série de orações de renúncia que nós vamos fazer no final do culto. E isso me preocupou muito, porque assim, na pouca experiência que Deus me deu aí, nesses anos de ministério, muitas vezes a gente vem no culto, amado irmão, e faz orações da boca para fora. E assim, é algo tão sério que nós vamos fazer aqui, e é uma coisa que a gente crê muito, que Deus vai operar na sua vida, na sua família, na sua casa, por causa dessa oração, amém? Mas é muito sério, porque aqui está escrito assim, ó, lista de renúncia. Olha lá, está escrito assim: eu rejeito e renuncio todos os demônios e toda a cadeia que me prende e me afastam de Deus. E se você for ver aqui, a gente vai citar pecados. Acusação, autocomiseração, autoflagelo, angústia, uma série de pecados, irmãos, que eu quero que você entenda que só você renunciar não vai adiantar muita coisa. E aqui a palavra de Deus nós vamos entender, Jesus, a gente acabou de ler aqui que Jesus ressuscitou. E você parou para pensar que a gente não fala muito da ressurreição de Cristo? A gente só fala muitas vezes na Páscoa. E assim, o nosso maior presente, o maior fundamento cristão é o nosso Deus que ressuscitou. Ele não somente morreu por nós na cruz, irmãos, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, mas a ressurreição de Cristo nos dá a autoridade do Espírito Santo. Dá a entender também que o nosso Deus Pai aceitou a oferta que Jesus morreu por nossos pecados, e Ele aceitou a oferta como? Ressuscitando o Filho, porque não há como matar o inocente, não há como matar um Deus santíssimo, ou seja, Ele morreu como oferta perfeita para você e eu entrar no céu e ressuscitar com Jesus Cristo. Então a ressurreição não é somente a gente ser salvo, mas a concordância, a certeza que nós vamos ressuscitar com Ele, aleluia! Ou seja, é uma palavra, amado, não para esse tempo somente, é para a nossa eternidade.
Então, aqui, irmãos, começa algo que é o início do Evangelho de Cristo, é o início da cristandade, é o início da igreja aqui, a ressurreição de Jesus. E assim eu vi uma ministração do pastor africano, eu gosto muito da África, e ele falou algo que é muito pertinente para a pregação de hoje. Ele falou sobre 3 lugares que a gente deve estar. Então, para você entender a sua oração, para ter efeito na sua vida, você tem que passar por esses 3 lugares. Quais são, bispo? Primeiro lugar, cruz. A cruz. Segundo lugar, o sepulcro. E o terceiro lugar, o cenáculo. Eu vou te explicar. A cruz é o lugar de sofrimento. É o lugar de sacrifício. É um lugar, mesmo a igreja católica, ela faz um Cristo padecendo na cruz, ótimo, ele padeceu naquele tempo, mas erroneamente faz com uma mantinha aqui tampando a sua nudez. Sabia que Cristo morreu totalmente nu? Totalmente nu. Totalmente nu, irmãos. Então, porque foi muito vexatório. Então, olha só como Cristo morreu por nós. Não somente pregado na cruz, não somente padecendo de muita dor, mas ele morreu com muita vergonha. Totalmente nu. E, amados irmãos, o Evangelho nos chama, pelo poder do Espírito Santo, a ficar totalmente nu diante dele. Nada pode você esconder dele. Qual que é o seu pecado de hoje? E, amado irmão, e uma coisa que eu vou falar para você nessa noite, o bom, né, uma boa nova, não tem como você ficar nu diante da cruz sem o Espírito Santo. Você não vai conseguir se arrepender do seu pecado sozinho, sabia disso? Hoje eu vou me arrepender. Hoje eu vou parar de pecar. Irmãos, para com isso. Não é assim que funciona. Só pelo poder do Espírito Santo você vai parar de pecar. Talvez você não sabia disso. Talvez você na internet não sabia disso. Eu estou falando uma verdade para você. Só com o poder do Espírito Santo que a gente consegue parar de pecar. E quem manifesta hoje essa questão? A igreja precisa manifestar o poder do Espírito Santo. Então, primeira cruz. O poder do Espírito Santo nos impulsiona a quebrantar nossa alma para mostrar, realmente eu sou um pecador. Irmãos, eu quero fazer um convite especial para você nessa noite. Talvez você tenha pecado muito em uma área. Hoje você vai falar para o Espírito Santo, eu não quero mais viver mais no pecado. Talvez você é muito tempo de igreja, mas você tem pecado muito numa área, irmãos. Hoje você vai falar para o Espírito Santo, eu não quero mais viver no pecado. O evangelho de muitos vem para Jesus que vai ficar tudo bem, vem para Jesus que tem tudo riqueza, vem Jesus para ter cura. Jesus faz tudo isso, mas Jesus faz principalmente você parar de pecar, não viver mais no pecado. Tirar das garras do inimigo, da garra do diabo, e trazer para a sua maravilhosa luz, para o seu reino. É isso que o Senhor quer na sua vida, é isso que Deus quer na sua vida nessa noite, que você pare de pecar, com o poder do Espírito Santo. Na cruz, você vai ser exposto a essa vergonha diante de Deus, não é diante dos homens, passar vergonha diante de Deus. Depois o sepulcro, você vai para a morte com Ele, você vai morrer, o seu velho homem precisa morrer, o seu velho homem precisa morrer. Para de querer ressuscitar o seu velho homem todo dia, irmãos. Ele precisa para o sepulcro junto com Cristo. Você precisa entender que a sua vida, o seu velho homem, precisa morrer todos os dias. Não se iluda que morreu ontem, não vai viver hoje. Não se iluda. O velho homem, Tiago, precisa morrer com Cristo todos os dias. Por isso que a gente prega renovar a sua mente para a transformação da sua vida. Se você não renovar sua mente na palavra, o velho homem vai tomar o lugar de novo. Ele não quer que você impera, amado com Cristo, mas o velho homem precisa morrer em nome de Jesus. Aleluia! Morrer porque o novo homem, ele quer ressuscitar. Talvez muitos aqui já ressuscitou com Cristo, né? O famoso nascer de novo é estar no sepulcro ressuscitando com Cristo. Aleluia, glória a Deus por isso. Deus quer ressuscitar o novo homem que é em você, a nova criatura. Essa é a promessa divina, irmãos. E o sepulcro, depois do sepulcro, o cenáculo. Porque depois do sepulcro, Jesus falou, agora vai para Jerusalém. Fica lá
até eu mandar o Espírito Santo para revestir vocês no meu poder. Ou seja, revestimento do poder de Jesus. Revestimento do Espírito Santo. Ou seja, olha só a sequência. Primeiro na cruz eu fico nu. Depois, na nossa morte, a gente é vestido de santidade interior. Depois, no cenáculo, a gente é revestido de poder exterior. É como colocar uma farda, sabe? Sabe a farda de policial? Você sabe que o policial é policial porque ele está de farda, sim ou não? O inimigo precisa ver você de farda. Talvez o inimigo está agindo na sua vida, porque você não está revestido com a farda da autoridade do Espírito Santo. E hoje, amado irmãos, você vai tomar posse dessas 3 coisas na sua vida. Aleluia, quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, continuando a leitura para dar um entendimento melhor. Então, Jesus, ele estava lá. Os apóstolos achavam que Jesus era um fantasma, irmão. Imagina, mas estava todo mundo com medo de ser morto junto. Imagina, estava todo mundo com medo, desacreditado, incrédulo. Poxa, nosso rei não ressuscitou, nosso rei morreu na cruz ainda. Porque eles acharam que o Messias de Jesus daquela época já iria tomar o poder. Já iria vir como um homem político que ia tomar Roma, que ia governar tudo. E não era assim. Nas Escrituras, primeiro ia vir o Messias servo, que ia morrer por nós. Daí, na volta, ele vai vir como rei. Ele vai vir tomar tudo. Ele vai vir tomar toda essa terra, irmãos. Ele vai vir tomar todos os governos. Não vai ter nenhum governo mais poderoso aqui. Não vai ninguém poderá contra ele, porque é o nosso rei. É o rei dos reis que virá em nome de Jesus. Aleluia! Aí, irmãos, eles falaram assim, mas será que é Jesus mesmo? E Jesus, olha aqui a minha chaga aqui na minha mão. Toca aqui a minha chaga no meu pé. Daí mesmo assim eles não acreditaram. Então me dê de comer para vocês entenderem que eu não sou um espírito, porque espírito não come, né? Dê de comer. Aí ele comeu junto, daí todo mundo creu. Daí continuando a palavra no versículo 44, e disse-lhes, são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convia que se cumprissem tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem o que está escrito na sua palavra, então, vou ler novamente para você entender. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem Quem que abriu o entendimento? Naquele momento era Jesus, o Espírito Santo não estava junto ainda. Então, Jesus abriu o entendimento dos apóstolos. Olha só, olha a chave, irmãos. Para você ver, a gente pode ler a palavra, mas não entender dela. Porque a gente precisa de Deus para entender. Olha só, a gente acabou de ler aqui que Jesus abriu o entendimento dos apóstolos. Os apóstolos sabiam todas as escrituras, sabiam tudo, mas não entendiam. Quantas vezes a gente abre a palavra de Deus e não entende ela, irmãos? Olha só, então, a gente aprendeu aqui, está aprendendo agora, que antes de você ler a Escritura, Espírito Santo, tem misericórdia, abre meu entendimento. Eu preciso de Ti para entender a palavra, abra o meu entendimento. Você pode fazer essa oração comigo, Espírito Santo, nesta noite, abra o meu entendimento para compreender no meu coração a sua palavra. Aleluia! Faz isso sempre que você abrir a Bíblia, irmãos, porque senão a Bíblia vai ser somente um livro comum. A Bíblia precisa ser revelada pelo Espírito Santo. Mas está tudo aqui, mas precisa descer aqui. Tem muita gente, teólogo, que só tem aqui, mas não tem revelação nenhuma. A gente precisa do Espírito Santo. É bom, é importante a teologia, é importante a gente se preparar, mas sem Espírito Santo, a gente não é nada. A gente precisa do poder do Espírito Santo para entender as Escrituras. Que o Espírito Santo vai vir trazer entendimento na sua vida. Bispo, mas eu não tenho escola, não tem importância. Sabia que Pedro era uma pessoa iletrada? Ele não sabia quase nada. Aí com o poder do Espírito Santo, as pessoas, como que pode uma pessoa que não entende nada agora está falando dessa forma? Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita.
É o Espírito Santo que nos dá poder. É o Espírito Santo que nos faz avançar. É o Espírito Santo que quebra barreira. Hoje Ele vai quebrar barreira na sua vida. Hoje Ele vai te curar. Hoje Ele vai tirar, Pai amado, em nome de Jesus, toda a cegueira do seu entendimento. Toda a venda que o inimigo colocou nos seus olhos vai ser tirada em nome de Jesus. Eu profetizo de um tempo novo na sua vida, revestido de poder. Nada poderá te impedir do seu avançar do Senhor. Aleluia! Glória a Deus por isso. E aí, continuando, irmãos, então, Jesus abriu o entendimento, porque eles sabiam a palavra na mente, no intelecto, mas não estavam entendendo. Aí Jesus, lembra do Velho Testamento, porque aqui não tinha Novo Testamento ainda. Então, às vezes as pessoas falam, mas para que eu preciso ler o Velho Testamento? Né? Não precisa não. Irmãos, o Velho Testamento é o esboço do Novo. É como se fosse um projeto na planta. Então, é como Deus Pai tinha um projeto na planta. Sabe quando você vai comprar um apartamento? Né? Você não compra na planta. Então, você sabe que vai ter 2 quartos, você sabe que tem uma cozinha, você sabe lá que vai ter uma sala de estar, você sabe, vai ser exatamente daquela forma, sim ou não? E o Velho Testamento é assim. O Velho Testamento é a planta. Deus estava falando, vai ser assim na nova aliança. Eu estou mostrando para vocês, os santos profetas começaram a profetizar. Moisés falou de Cristo. Vai vir. E aí Jesus falou, vocês não estavam entendendo? A planta agora está começando a se concretizar. Está começando a se concretizar a planta aqui. E aí a Bíblia diz no versículo 46. Então disse-lhes, assim está escrito, que convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Estava no Velho Testamento isso. E em seu nome se pregasse o arrependimento. E em seu nome se pregasse o quê, irmãos? Sem arrependimento não tem perdão dos pecados. Como a igreja está precisando de se arrepender. E não é somente crente novo, não. Crente velho precisa se arrepender. Porque a santidade precisa estar com o crente todos os dias. Quebrantamento precisa estar com o crente todos os dias. Sem quebrantamento não tem arrependimento, sem arrependimento não tem conversão. Irmãos, a gente precisa nos arrepender, irmãos. Isso, amado, Jesus falou isso. Porque quando João Batista chegou, primeiro foi João Batista antes de Cristo. João Batista era aquele que preparava o caminho para o Senhor. Sabia que a igreja dos últimos dias seria um João Batista? Por quê, bispo? Porque ela está preparando de novo o caminho para o Senhor, porque Ele está vindo. Jesus está voltando. E como que se prepara o caminho ao Senhor? Se arrependendo. E não há arrependimento sem Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha se mover nesse lugar, nesses dias. Que a Moriá seja conhecida na face da terra como mover do Espírito Santo que quebranta as pessoas e dá arrependimento a eles. Porque o arrependimento dá perdão do pecado, aleluia, glória a Deus, e vem a conversão e vem o revestimento. E Jesus falou isso, em meu nome que pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus quer te salvar, amém, irmãos? Mas não somente salvar, Ele quer revestir você de poder, para que você seja testemunha viva dele, para os 4 cantos dessa terra, aleluia. Seja capacitado para que você venha fazer a obra. A obra, irmãos, não é somente vir na igreja. Aqui a igreja é como um cenáculo, né? Porque aqui, o versículo 50, levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, o abençoou, e aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi levado aos céus. E adorando eles, tornaram com um grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Olha só, estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Eu não vou mais na igreja não. Vou só ficar na internet. Não preciso. Então você não está na palavra. Porque aqui, eu cuidei de trazer para você aqui, vamos ver se eu acho. Aqui,
Eu acho que eu não peguei essa. Peguei aqui, ó. Hebreus 10, 25 diz assim, ó: somos encorajados a não deixar de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurar encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vemos que se Deus aproxima, ainda mais que vemos que se aproxima o dia. Ou seja, a importância de a gente congregar fisicamente. Porque, amado, quando a gente congrega fisicamente, a sua fé vai contagiar a sua fé, a minha fé vai contagiar a fé do outro, e assim vai afogueando todo mundo, amado irmãos, e vai pegar fogo, aleluia! Eu profetizo que esse lugar vai pegar fogo em nome de Jesus, porque você não vai se reunir somente para querer bênção, mas você vai se reunir para buscar poder do Espírito Santo. Você vai falar: Senhor, eis-me aqui, enche-me do teu poder, envia-me a mim, Senhor, em nome de Jesus, irmãos. Com a sua boca fechada você vai pregar a palavra, aleluia. Você não precisa se preocupar com o que você vai falar. O seu testemunho, o seu comportamento lá fora já está pregando para as pessoas que não lêem a Bíblia, sabia? A maioria não lê a Bíblia. Sabe a Bíblia que ela vai ler? A sua vida, cristão. E o que as pessoas estão lendo na sua vida? Está entendendo porque a gente precisa se arrepender? Porque às vezes as pessoas não estão lendo nada de Bíblia na nossa vida. Porque não tem Bíblia aqui dentro. Você parou de ler as Escrituras. Você parou de orar, você parou de jejuar. Você esqueceu do compromisso que teve com Deus no começo de tudo. E, amado, neste culto vai ser um culto de restauração de fé. Esse culto vai ser um culto, amado, onde você tinha perdido a esperança. Deus vai renovar a esperança de muita gente aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Eu creio, eu acredito, irmãos. Quando eu estava lendo essa palavra, Deus me falou: hoje eu vou restaurar a esperança do meu povo. O meu povo perdeu a esperança na igreja, perdeu a fé, mas eu vou estar renovando no profundo do íntimo dele, em nome de Jesus. Porque nós precisamos avançar, irmãos e irmãs. A sua vida precisa avançar. Você como homem de Deus, você como esposo do seu lar, você precisa avançar, esposo. Você precisa avançar, esposa, como uma mulher idônea do lado do seu esposo. Você precisa avançar, filho. Você que é filho, todo mundo é filho, mas você que mora com seu pai, com a sua mãe, você precisa avançar como filho em nome de Jesus. E você vai avançar. Porque o Espírito Santo está aqui, Ele quer isso. E basta você, se você quiser nessa noite, Deus vai fazer uma grande obra em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tinha para vocês, irmãos. Mas lembra, vamos revisar de novo o que eu falei. Precisamos passar pela cruz, pelo sepulcro e pelo cenáculo. A cruz, para a gente ser exposto com Ele nu, totalmente nu. Passar vergonha com Deus, não com os outros. Você precisa ser exposto em Deus. Mostrar, na mesa, quando Jesus na mesa, a gente precisa sentar na mesa com Jesus. Porque quando Jesus está na mesa, sabe o que acontece? Eu estou cansado de pregar isso, eu vou pregar até o final do ano. Quando temos encontro com Deus, não conseguimos ver mais ninguém do que somente os nossos pecados. Quando você está com Deus, na mesa de Cristo, você não vai ver mais ninguém, somente os seus pecados. Se você está olhando muito os pecados alheios, talvez você não está com Deus. Você não está sentado na mesa. Jesus, quando falou assim: olha, alguém vai me trair aqui neste lugar, nessa mesa. Ninguém falou: vai ser ele, vai ser o fulano. Todo mundo falou: será que sou eu? Ah, meu Deus, será que sou eu? Porque estava na mesa com Cristo. A gente não se preocupa com os outros, mas sim com o próprio pecado. Cruz é isso, você ser exposto. Depois ir para a morte com Cristo. Sepultar o seu velho homem todo dia e ressuscitar com ele em santidade. E no final, amado irmãos, ir para Jerusalém, em comunidade, em comunhão com Cristo, em comunhão com os irmãos, pedindo o revestimento do Espírito Santo. E Ele vai te dar em nome de Jesus. Revestindo, ficando nu na cruz, vestindo de santidade no sepulcro, que Jesus foi vestido depois da nudez. E depois no cenáculo, sendo revestido do poder do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer nessa noite, em nome de Jesus. Então, quando você pegar essa oração, Deus vai trazer entendimento. Você vai falar: não quero mais viver no pecado. Eu quero ser útil para o meu Senhor.
Eu não quero somente uma bênção nessa noite, eu quero ser útil para o meu Deus. As pessoas vão ver algo diferente na minha vida, porque eu não vou mais viver no pecado, aleluia. Eu vou me revestir de santidade e revestir do poder do Espírito Santo, e algo glorioso vai acontecer na sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Vamos colocar de pé, igreja, e nessa